Olá, Pedro. Olá, Mia. Bem-vindos ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica. Hoje é o episódio número... 400! 400. Que fixe. 400. Pai, quando eu vi o número hoje, quando estávamos aqui a falar antes, 400. São muitos episódios. São muitos episódios, são muitas Quantos conversas. podcasts em Portugal terão 400 episódios, hein? Não devem existir assim muitos. Também já estamos há 7 anos a fazer o podcast Inspiração para uma Vida Mágica, não é? Novembro de 2017 foi quando arrancamos com este projeto. Sim, o mundo do podcast está muito diferente agora, nessa altura. Está muito diferente. Não necessariamente mais maduro, mas está diferente. Sim. Hoje nós vamos falar sobre maturidade emocional. Certo. Vamos discutir um pouco... a nossa maturidade emocional. nossa maturidade emocional. E se nos sentimos com mais maturidade emocional, até por comparação com novembro de 2017, quando arrancamos com este projeto, e vamos colocar a nossa atenção numa lista de 5 sinais de maturidade emocional e vamos procurar interpretar e desenvolver, essa lista. E se tudo correr bem, com esta conversa vamos ajudar a ganhar mais consciência e clareza sobre o que é maturidade emocional e qual é o nosso nível de maturidade emocional no fundo. E o que é que podemos fazer para desenvolver mais e melhor a nossa maturidade emocional. Sim. Bom, acho que um belo tema para nos ajudar a celebrar o episódio 400, pois, espero eu, uma das coisas que para a qual nós eventualmente contribuímos ao longo destes 400 episódios foi para o aumento da maturidade emocional de quem nos ouve. Não é? Sim. Isso. Estás preparada? Eu estou preparadíssima para este episódio 400. Então, aí vamos nós. Este é o Inspiração para uma Vida Mágica, podcast de desenvolvimento pessoal, com Micaela Oven e Pedro Vieira. A Mia e o Pedro partilham uma paixão pelo desenvolvimento pessoal e estas são as suas conversas. Relaxa, ouve e inspira-te. Que se faça magia. Mia, então, hoje vamos falar sobre maturidade emocional. Certo. Okay? E vamos vamos discutir este tema. O que é, e vamos discuti-lo a partir de uma listagem que foi feita por uma terapeuta. Só que antes disso, gostava de te fazer uma pergunta que está relacionada com o tema de maturidade emocional, porque nós estamos no episódio 400 do podcast Inspiração para uma Vida Mágica. 7 anos a fazer este podcast. Quantas horas de conversa são? Tipo, trilhões de horas de conversa. E pessoas que ouviram todos os episódios. Muitos milhares de pessoas. Como é que nos aguentam? Muitos milhares de pessoas a seguirem aqui o nosso podcast, já com uns milhões de plays, o que é incrível, é espetacular. Se compararmos este momento com o momento inicial em que lançamos o podcast, em que começamos a gravar as primeiras conversas entre nós dois sobre desenvolvimento pessoal, sentes-te emocionalmente mais madura agora? Quer dizer, 7 anos depois, não é? Sim. 7 anos depois, ou seja, tinha eu 41, agora tenho 48. Sim, acho que tenho e, ao mesmo tempo, acho que é um momento em que não tenho grande maturidade emocional. Isso para dizer que acho que há um crescendo, não é? Com o nosso desenvolvimento, com muita autorreflexão, que eu acho que é das principais ferramentas que nós temos para ganhar mais maturidade emocional. E mesmo assim, continua a haver momentos, dependendo dos recursos que tenho, não é? Dependendo da minha autorregulação, em que por muita autorreflexão que tenha feito, por muitas aprendizagens que tenha feito, há momentos em que parece que tenho um retrocesso no que diz respeito à minha maturidade emocional. E também não tenho a expectativa que vou sempre conseguir tê-la. Mas assim, globalmente e generalizando, acho que sim. E tu? A maturidade emocional não é uma coisa estanque, não é? Pois, não é um
um nível que tu alcanças e que depois mantens contigo, não é? Olha, passei do 45 para o 48, do 48 para o 63 e agora estou sempre no 63. É mais a maturidade emocional é mais um intervalo. Certo, exato. É mais um intervalo. Estou no... Estou entre o 10 e 50. Sim, não é? sim. E eu acho que às vezes a sensação de progresso em termos de maturidade emocional, ela vem de nós nos confrontarmos com certas situações com as quais já nos confrontamos no passado, mas ter a sensação de, por comparação, eu agora sinto-me um pouco mais maduro, lidei com a situação Certo. e com as minhas emoções e com as emoções do outro com um bocadinho mais de recursos. E nesse sentido, eu sinto-me com mais maturidade emocional, sobretudo por causa das nossas conversas. Ou seja, sobretudo por causa... Claro, também em função das minhas próprias experiências e das coisas que eu leio e aprendo e estudo. E dos desafios e as experiências que se tem, não é? Sim, claro. E dos desafios que a vida nos traz. Mas muito, aqui um peso grande são as nossas conversas, são os inputs que tu trazes, as perspectivas que trazes, os desafios mentais que lanças. Isso tem-me ajudado, não é? E faço aqui uma ligação direta com o podcast, com estes 400 episódios, ajudaram-me a ter mais maturidade emocional, sabendo que, por causa do tal intervalo, às vezes, assim, num ápice, posso passar de ai, que emocionalmente maduro que eu sou, para, que forma tão quase infantil que eu tive de lidar com isto, como se não tivesse nunca refletido. Só que aí acho que a diferença está, não é? Eu estava-me a lembrar, quando eu trabalhava em recursos humanos, falávamos em bandas salariais, não é? Portanto, em que banda é que a pessoa estava na banda. E acho que estamos aqui, gostei desta tua ideia de há aqui um intervalo, não é? Estou entre X e Y. E que mesmo naqueles momentos em que vamos para baixo na nossa banda, a forma como lidamos com esse retrocesso também demonstra a forma e o tempo. O tempo que demoras a fazê-lo. O tempo que demoras e a forma como lidas também diz alguma coisa sobre a maturidade emocional, não é? A tua capacidade de reconhecer que tiveste esse retrocesso. Acho que isso demonstra algo sobre a maturidade emocional que tens, não é? Ou a tua capacidade de falar sobre os teus retrocessos também, digo eu. Isso também bate um pouco certo com muitos relatos e testemunhos que nós recebemos de pessoas que acompanham o podcast há bastante tempo e que nos dizem que o facto de ouvirem as nossas conversas e depois refletirem, muitas vezes até com familiares, com um companheiro, com uma amiga, refletirem sobre os temas que nós lançamos, que ajudam a criar esta sensação de maturidade emocional, que é, estou um bocadinho mais apetrechado para lidar com as coisas dos meus relacionamentos, da minha parentalidade, do meu trabalho. Isso é muito fixe. É muito fixe. Por isso acho que faz muito sentido este episódio 400 ser sobre maturidade emocional. Certo. Também. Vais apresentar a lista? Sim, vou recorrer aqui às minhas notas no telefone. Esta lista até foste tu inicialmente foste tu que me enviaste. Foi retirada do Instagram de uma terapeuta chamada Sara Kuburich, que ela no Instagram dá pelo nome de Millennial Therapist, e ela tinha uma lista de 5 coisas que seriam 5 sinais de maturidade emocional. Ou seja, quando estas coisas estão presentes, segundo ela, em princípio tens uma maturidade emocional maior. E, portanto, eu ia talvez passar por cada uma destas 5 coisas e pedir-te para tu comentares e para em conjunto percebermos se concordamos e talvez explorarmos um pouco o que é que isto quer dizer. Então, a número 1 é um sinal de maturidade emocional é hesitar antes de saltar para conclusões. Okay? Ou seja, que esta hesitação seria um sinal de maturidade emocional. Com essa eu concordo a 100%. E acho que essa é uma... Eu noto muito quando eu trabalho com... nas pessoas que façam acompanhamento, durante o processo a hesitação a saltar para conclusões aumenta. Não é? Consigo reparar nisso. Não é? Por exemplo, uma pessoa que tem uma questão sobre o filho, muitas vezes vêm com
com interpretações, conclusões, sobre certo tipo de comportamentos, sobre o que o filho disse, sobre o que isso significa, ou o que o filho fez, sobre o que isso significa, e tem que resolver isso. Mas a hesitação oferece muitas mais possibilidades, não é? Então, se hesitarmos antes de chegarmos a uma conclusão, temos que refletir muito mais. Temos que perceber... temos que observar mais, né? Temos que colocar mais hipóteses em cima da mesa. E acho que isso é um sinal muito forte de também conseguir ter essa paciência e calma para sermos hesitantes. Se calhar hesitar é uma palavra que nem sempre tem uma conotação positiva, como algo bom de fazer, não é? Mas neste caso está a ser visto como algo bom. Eu noto que há quase assim uns estágios, que é o primeiro estágio é saltar para conclusões precipitadas, não é? Imediatas quase, mas sem entender que elas são precipitadas ou que houve aqui um salto, não é? A própria expressão saltar para conclusões parece querer dizer que tu queimaste aqui algumas etapas, não é? Mas inicialmente acontece qualquer coisa e eu tiro logo uma conclusão, isto é errado, isto é horrível, esta pessoa quer me prejudicar, não gosta de mim, isto é fantástico, isto é a oportunidade de uma vida, e tipo, uma conclusão imediata. Depois acho que há assim um segundo estágio que vem com o começar a pensar um pouco mais e receber assim uns estímulos que nos levam a começar a questionar a nossa conclusão. Mas antes de mais entender que, olha, isto foi uma conclusão mesmo rápida, não é? Eu nem pensei sobre o assunto, nem refleti sobre ele e saltei logo para uma conclusão. Isso é um segundo estágio que já é muito interessante. Porque é a partir daí que tu começas a desconfiar um bocadinho da conclusão, não é? Que esta pessoa não gosta de mim. Mas espera aí, eu concluí isto com base numa coisa que observei. Será que essa conclusão é aceitável, é legítima, é lógica? E aí começa a entrar a hesitação. A hesitação. Depois acho que num estágio assim mais avançado, a própria conclusão não chega a acontecer. Ela já está tão... Tu já hesitas tanto em relação à conclusão que não chegas a tê-la. Mergulhas na hesitação. O que é que isto pode querer dizer? Quais são... o que é que pode estar aqui em causa? O que é que estará a acontecer com a outra pessoa? E só depois dessa exploração é que concluís ou interpretas. E acho que também o que a hesitação nos permite entender é que o saltar à conclusão muitas vezes significa saltar para o julgamento também, não é? E que esse salto fala-nos das nossas necessidades, não é? Quando eu olho para as coisas assim logo, tendo a fazer as interpretações que correspondem às minhas principais. Mas sem ter noção das necessidades. Sem ter noção disso. Está a ser tudo muito automático. Exatamente. Não é? E se eu hesitar, tenho tempo para perceber isso. E consigo mudar o chip um bocadinho e interpretar o comportamento, a comunicação do outro à luz das suas necessidades e não das minhas. E acho que isso é uma competência muito importante da maturidade emocional. Sim, e que às vezes nos permite também não cairmos numa das grandes armadilhas, onde eu vejo às vezes pessoas a caírem, que eu obviamente também caio, que é quando nós confundimos uma conclusão precipitada ou automática com intuição, não é? Que é, não, esta pessoa não sei o quê. Há tipo uma intuição. Às vezes pode ser um sinal forte do inconsciente, de alguma coisa que tu observaste. Outras vezes é só uma conclusão precipitada. E aprender a ter essa almofada, não é? E entre a primeira conclusão e depois o atuar com base nela e hesitar um pouco, deixa-me refletir um pouco sobre a minha própria conclusão. Acho que é um sinal de maturidade emocional. E também estava-me a lembrar que também o nosso sistema está a interpretar sempre o que acontece dentro de nós e fora de nós, não é? E agora, há às vezes, alguns sinais que podem ser confundidos se não hesitarmos. Eu já falei no passado sobre um exemplo de uma experiência que se fez de colocar essas pessoas numa situação em que provocava ansiedade e logo a seguirem expostas a uma pessoa muito bonita que chegava à sua frente e
a ansiedade passou a ser interpretada como estou-me a apaixonar, não é? Porque são sensações físicas de ansiedade e estar-se a apaixonar são parecidas. Punham as pessoas em cima de uma ponte que abanava, não é? Exato, estava a abanar. Sim. Sim, não é? E é interessante, porque isso é saltar a uma conclusão demasiado rápida. Não estou a refletir, espera lá, eu estou aqui numa ponte que está a abanar, estava cheia de medo de cair, mas fiquei destruída por esta pessoa super bonita e o meu corpo o meu sistema fez essa interpretação, e acho que isso podemos ligar a muitas outras situações também. Portanto, cuidado com pontos que abanam. Cuidado com dates em sítios que abanam ou em dias de terremotos. Exato. Ok, portanto, definitivamente isto é um sinal de maturidade emocional. Sim. Não é? Yeah. Às vezes também noto este sinal a ser exposto quando, por exemplo, eu te pergunto alguma coisa, olha, Mia, eu estou a pensar fazer isto, ou como é que ou aconteceu isto, como é que te sentes em relação a isso? E tu às vezes podes-me dizer, olha, deixa-me pensar um pouco sobre isto. Não é? Essa hesitação que pode ser como, mas não consegues tomar uma decisão agora, não tens uma opinião clara sobre isto. Este tempo, que no fundo podia ser chamado de hesitação, é um sinal de maturidade emocional. Sim, o ter coragem para dizer não sei também, não é? Ou não sei, ou até parece que sei, mas deixa-me refletir um pouco. Okay. Segundo sinal de maturidade emocional, saber quando é que a vulnerabilidade é adequada. Ou seja, conseguir discernir entre momentos onde é adequado para mim ser vulnerável e outros onde não é adequado. Isto faz-me lembrar um pouco da Brené Brown, não é? Sim, daquela ela ideia... disse que as pessoas têm que merecer a nossa vulnerabilidade. Era isso. E nós falámos isso no episódio sobre vulnerabilidade, não é? E que só porque eu falo sobre tudo a minha vida nas redes sociais, por exemplo, isso não quer dizer que eu estou realmente a ser vulnerável. É? Sim, mas este princípio aqui, este sinal está-nos a falar de tu saberes discernir quando é que é adequado seres vulnerável e quando é que não é. Porque parece estar a fazer aqui um convite de que algumas pessoas optarão por nunca serem vulneráveis e outras optarão por serem frequentemente vulneráveis. Mas que existirão situações onde ser vulnerável não é adequado. Não é? Sim, acho que existem várias situações onde sermos vulneráveis não é a melhor estratégia, não é? Sim. Uma coisa é esta situação de muito abertamente nas redes, mas também pode haver um momento em que eu estou a ser vulnerável contigo, mas o teu estado, tu não estás preparado para receber a minha vulnerabilidade, não é? E essa capacidade de conseguir perceber se tu tens espaço suficiente para a minha vulnerabilidade neste momento ou não. Não é? E se calhar não agora, mas depois podes ter. Sim, e acho que isso é importante. Eu acho que esse é o sinal, não é? Porque vulnerabilidade é sempre de mim perante outrem. E se eu não tiver a capacidade de discernir se o outro está num momento onde possa acolher a minha vulnerabilidade, estou a criar condições para depois me sentir magoado ou ferido, ou me sentir incapaz ou insuficiente, não é? Ou até arrependido de não deveria ter mostrado vulnerabilidade. E também acho que é um sinal de, eu não sei se isso vem mais baixo na lista, não me lembro, mas é um sinal de maturidade emocional, saber estar com a vulnerabilidade do outro. Não é? Isso também é algo que acredito que para muita gente, isso que eu vejo nisso na prática, é muito difícil receber a vulnerabilidade da outra porque não têm as ferramentas que são necessárias para o receber. Também não achas que este entender se este é um momento adequado para ser vulnerável também tem a ver com eu fazer quase uma verificação de quais são os meus recursos para lidar com a minha própria vulnerabilidade, não é? Porque muitas vezes associamos a vulnerabilidade a um baixar de guarda completo e olha, isto é o que eu estou a pensar e a sentir, não é? É uma exposição grande. Só que depois há sempre um momento a seguir, não é? Em que eu vou lidar com o facto de me ter exposto. E há situações onde eu posso estar tão débil, com tão poucos recursos, que o momento a seguir vai ser extremamente difícil, não é?
para mim, pelo menos, é mais fácil ser vulnerável quando certos recursos estão presentes em mim, não é? E acho que isso também é um sinal de maturidade emocional. É entender que não é só pelo outro, é também por mim. Se eu neste momento for muito vulnerável com esta pessoa, a seguir, como é que eu depois, como é que eu apanho os cacos, não é? Daí haver essa importância de perceber se essa pessoa me consegue apoiar nesse processo ou não, não é? Certo. Isso é um relato que tenho muitas vezes, neste abrir muito vulnerável, e o outro não tem capacidade para oferecer o espaço necessário. E aí vais ter cacos, não é? Em princípio. Bom. Portanto, essa leitura é importante. Aceitamos este sinal também. Então, aí vai o terceiro. Um sinal de maturidade emocional é dar suporte a alguém, né? Entenda-se, acho que se entende aqui que é mais um suporte do ponto de vista emocional, dar suporte a alguém sem tornar o processo sobre ti. Ou seja, seres capaz de dar suporte ao outro, mas sem tornares o processo sobre ti. O que é que seria tornar o processo sobre ti? É dar suporte e depois... Não, o que me vem à cabeça é uma situação em que eu, por exemplo... me queixo de alguma coisa que tu fizeste ou não fizeste. Aliás, normalmente quando me queixo é por coisas que não fizeste, não é? E o tornar as coisas sobre ti seria dizer algo, pois é, eu tento, mas não consigo, sou mesmo um loser, ou dizer algo como, mas tu também, não é? Isso seria tornar as coisas sobre ti. O não fazer isso seria dizer algo como... A sério? Conta-me mais sobre isso. Olha, ou empatizar, olha, isso deve ter feito sentir sozinha, porque querias mais companhia naquele processo, whatever. Mas acho que há muitas pessoas neste tipo de dinâmica, não é? Quando eu tenho uma queixa a fazer, ou quando quero partilhar algo que não é muito positivo e que tem a ver contigo... ou com o outro... E eu começar a dar suporte emocional, mas transformar numa coisa sobre mim, sobre a forma como eu me sinto. Mas dizia que dava-se suporte emocional, não? Não, dar suporte. Sim, dar suporte... E não tornar... E não tornar sobre ti. Certo. Que isso é um sinal de maturidade emocional. Certo. Mas eu acho que estou a dizer que é muitas vezes ao contrário, não se dá suporte, torna-se logo a situação sobre si. Não é? Sim, mas aqui tu estavas a propor uma situação em que tu queixas-te. Sim. E eu a seguir quero-te dar suporte, só que ao dar o suporte transformo na coisa sobre mim. Não é? E isso seria um sinal de imaturidade emocional. Que aqui a maturidade emocional é a partir do momento... Nem sei se as pessoas querem dar suporte, querem se defender, não é? Ok, pronto. Mas provavelmente se perguntares qual é a tua intenção, eu digo, estou a tentar ajudar a Mia porque ela está-se a queixar e está... Não sei. Okay. Não sei. Sim, mas acho que... Não, a Mia está-me a acusar indevidamente, ela também, não sei o quê. Eu acho que isso seria a resposta, porque era um sinal de imaturidade. Exato, é isso que estou a dizer. Sim. Sim. Aqui a maturidade é dizer, ok, eu vou dar suporte a esta pessoa e neste momento é sobre ela. É sobre ela. É sobre as suas emoções, as suas necessidades. E o meu momento pode vir a seguir, e o meu momento, ter essa paciência para dar. Olha, pode ir mais tarde. Exato. Sim, E acho que isso é uma coisa... que é das principais coisas que fazem a diferença no relacionamento. Não achas que também este princípio, às vezes, de dar suporte, tornando sobre mim, também pode ser muito uma coisa do género de eu estou a dar suporte emocional, mas estou continuamente a dizer, eu estou aqui para ti, podes contar comigo, eu estou aqui para te ajudar, eu estou sempre, como sempre, eu estou aqui. Quer dizer, eu estou-te a dar suporte, mas estou sempre a meter ali uma busca de um certo reconhecimento sobre, olha o que eu estou a fazer aqui por ti, olha, eu deixei tudo de lado só para estar aqui contigo. Também é um pouco começar a pôr a atenção em mim e a desviar-te um pouco do teu processo e agora quase... Destacar-te a ti, não é? Sim, e ativar um pouco de, olha, eu estou a fazer isto por ti e por isso vê lá se melhoras e se começas a sentir melhor. Não é? Sim. Mas este passo, ou este sinal de maturidade, de maturidade, ter essa maturidade, por exemplo, na parentalidade, facilita imenso a parentalidade em qualquer relacionamento. Nos relacionamentos amorosos, acho que é bastante difícil fazer isto. É mesmo um sinal de maturidade emocional. Conseguimos fazer isso também genuinamente, porque nós, às vezes, podemos ter
ter que fazer isso com mais esforço, mas vale a pena fazê-lo com esforço, por isso também cria o músculo dessa maturidade. E eu quando o faço, quando o consigo fazer, é quase sempre com esforço. É quase sempre deliberado, porque o primeiro movimento dentro de mim é tornar a cena sobre mim. Certo. I know. I know. Obrigado pela validação. Sim. Bem, reconheço o teu esforço. Sim, obrigado. Quarto sinal, perceber que limites não são rejeição. Ou seja, perceber que os limites do outro não são uma rejeição a mim. Isso é um sinal de maturidade. Estou a pensar agora, quando estás a lê-los, e além de serem sinais de maturidade, estou sempre a querer dizer, isto é mesmo muito importante. Não é? Que é um não. Porque a maturidade emocional é importante. Não é? Pois é isso. Não, mas um não ao outro é um sim a mim. E eu tento me lembrar sempre disso. Se alguém me disser um não, que isso não me fala de mim, conta-me algo sobre as necessidades do outro. Eu volto sempre a isto, não é? E percebemos isso, que não é uma rejeição, é tão importante. E acho que nós, como pais, conseguimos cultivar muito todas essas questões da maturidade, mas então isso que o limite não é uma rejeição. O facto de sentirmos o limite como rejeição reside aqui na nossa dinâmica com os nossos cuidadores. Sim, não é? Embora as duas coisas não são exatamente um sinónimo, não é? Às vezes há mesmo rejeição, não é? Eu posso dizer, Mia, queres sair comigo? E tu dizes, não, contigo não quero. E estás claramente a rejeitar-me a mim enquanto uma possível companhia para ti. É? Só que ao mesmo tempo, imagina que eu estou a ser rejeitada no fundo, o que está a acontecer é que eu não sou uma boa estratégia para as necessidades dessa pessoa. Não quer dizer que eu sou má. Né? Mas aí como é que isso seria a expressão de um limite? Não é? Imagina que eu digo assim, olha, gosto de ti, gostava de sair contigo. Mas acho que o exemplo não serve tanto a esta questão. Ok, ou seja, há situações onde pode haver rejeição e não é propriamente a expressão de um limite. Sim, não é? claro. Aqui o convite que está a ser feito aqui nesta listagem é de que quando tu consegues entender que, esta pessoa... Olha, vamos sair hoje à noite e tu dizes-me, Pedro, estou tão cansada, prefiro ficar em casa. Isto neste momento é um limite da minha, tem a ver com os seus recursos e com as suas necessidades próprias. Ela não me está a rejeitar a mim, não é? Está a expressar... acho que é aqui que entra... É isso. E não tornar isto uma coisa, nunca queres sair comigo e não gostas de mim, é? E transformar isso numa rejeição. Não é? Acho que é aqui o sinal de maturidade emocional é não fazer isso, é entender que, está aqui, esta pessoa neste momento está a lidar com este limite, que é dela. Certo. Sim. E se for muito, muito repetido, não é? Até pode ser uma rejeição, de alguma forma, mas também percebemos de explorarmos isso, o que é que significam esses limites no geral, porque eu acho que há situações onde um limite também pode ser rejeição. Estou aqui a questionar se podemos ter essa afirmação como verdadeira sempre. Eu acho que não. Era o que eu estava também a procurar aqui testar com os meus exemplos. É que não é. Às vezes nem sempre é. Às vezes pode mesmo às vezes uma rejeição é uma rejeição. Só que mesmo assim, uma rejeição... tem a ver com a outra pessoa, as necessidades da outra pessoa. Não quer dizer que eu vou ser rejeitada por toda a gente ou se está alguma coisa de errada comigo. Posso explorar, acho que é um sinal aí de maturidade emocional, eu fazer essa reflexão sobre o limite e sobre aquilo que eu estou a interpretar como rejeição. Não é? Sim. Bem, posso ser... convido uma pessoa para sair e ela rejeita-me e eu posso ser assim, esta pessoa tem um limite mínimo de interesse que tem que sentir por alguém e eu estou abaixo desse limite. Portanto, isto não é uma rejeição, tem a ver com o limite da outra pessoa. Se a pessoa tivesse um limite mais baixinho, se calhar... Eu encaixava. Sim, é possível. É possível. Olha, quinto e último sinal. E este acho que não vai gerar aqui grande discussão ou polémica, porque é um daqueles que nós, acho que... mais fomos explorando ao longo destes anos aqui do podcast. Ser curioso em lugar de ser julgador.
que isso é um sinal de maturidade emocional. O aceder rapidamente ao programa da curiosidade em vez de julgar imediatamente, que, como tu disseste atrás na conversa, é uma espécie de conclusão precipitada, não é? Quando fazemos logo um julgamento. E o trocar isto pela curiosidade, eu, pelo menos quando estou a interagir com pessoas que começam a ser muito curiosas pelo tipo de perguntas que fazem, sobretudo quando são confrontadas com alguma coisa que é uma surpresa ou que vai contra o estilo de vida delas, que a primeira coisa que mostram é interesse e curiosidade. Eu tomo isso como um sinal de maturidade emocional, de facto. Claramente. E acho que é um bom sítio por onde começar. Se alguém assim que quer treinar a sua maturidade emocional, acho que é um excelente... eu digo muitas vezes esta frase, troca o julgamento por curiosidade, quando eu falo em parentalidade. Sim. Ou quando falo sobre mindfulness também, não é? Quando falamos das atitudes de mindfulness, a primeira que costumo falar é o não julgamento. Não é? Como é que eu pratico um não julgamento? Sendo curiosa. Sim. Não é? Portanto, troca o julgamento por curiosidade. É assim uma coisa fazível, né? Ou pelo menos de nos lembrarmos disso. Se estamos num momento de muito julgamento, será que consigo fazer essa trocar o julgamento por curiosidade? E para mim é uma prática muito poderosa, na realidade. E é um bom treino, porque eu acho que esse último, contribui depois para todos os outros. Sim. Eu acho que, assim, uma boa neuroestratégia para ativar a curiosidade é quando confrontados com alguma coisa que ou é surpreendente no sentido de, nunca lidei com isto, nem entendo muito bem o que é que isto quer dizer, ou é uma coisa que é bem conhecida e que contraria as nossas próprias crenças e opiniões, é treinarmos para a primeira reação, aquela reação automática, não é? Porque estes automatismos podem se instalar, a primeira reação ser que curioso. Ou que interessante. São dois bons inícios. Porque a partir do momento em que tu dizes em relação a uma coisa que curioso, a seguir tendes a adotar uma perspectiva de abertura e de interesse e de querer saber mais. E normalmente a seguir vem uma pergunta, não é? Se tu me disseres uma coisa que vai totalmente, sei lá, que votas num partido político que defende ideias totalmente opostas em relação às minhas, ou que tens uma crença qualquer sobre parentalidade, ou sobre relacionamentos, ou sobre a vida, ou sobre moral, que é muito diferente da minha. Se a primeira coisa que eu digo é que curioso, a seguir tendo a fazer uma pergunta de como é que chegaste a essa conclusão? Onde é que aprendeste isso? Foi sempre assim? Não é? O que é que queres dizer com isso? E isto... Com uma voz real, o tom de voz real da curiosidade. Sim. O que é que queres dizer com isso? Em vez de, o que é que queres dizer com isso? Mas estava aqui a pensar que parece que esta questão da maturidade emocional é muitas vezes a forma como lidamos com outros, mas não é só isso, não é? Também é a forma como lidamos com a nossa própria vida emocional e os nossos próprios comportamentos e necessidades e desejos. E acho que estas ideias também podem ser aplicadas a isso. E é uma coisa que falo muitas vezes, eu gosto muito desta prática de procurarmos ser curiosos, e algo que quando nós temos um diálogo interno muito julgador, muito autojulgador, tentarmos trocar isso também e ter esta voz interior para connosco, dizer, olha, que curioso, agora disse aquilo outra vez, ou que curioso, agora eu comportei-me daquela forma. Ou que curioso que isto mexe tanto comigo, ou que curioso que eu julgo tanto este tipo de situações. Exato. Que curioso que isto é tão difícil para mim, em vez de, isto é tão difícil para mim. Isso muda tanto, muda toda a energia em nós e não é fácil sempre, mas é uma ótima neuroestratégia, como estavas a dizer. E é um sinal, de facto, de maturidade emocional. Quanto mais curiosos e não julgadores conseguimos ser, mais maturidade emocional teremos e também conseguiremos desenvolver, não é? Sim, em jeito de conclusão aqui da nossa conversa, eu acho que desenvolver
ou alcançar maturidade emocional, ou aumentar, ou expandir a tal banda de maturidade emocional de que estávamos a falar no início, é um belo de um projeto né, em que cada um de nós se pode meter. E é um projeto que ele tem validade não só pelos outros, porque com mais maturidade emocional tu consegues acolher melhor os outros e consegues empatizar mais e consegues ser mais curiosa e estabelecer melhores relações, mas também é um projeto que é válido do ponto de vista mais autocentrado. Claro. É que com mais maturidade emocional tu também tendes a ter um bocadinho mais de pacificação emocional e tendes a ter tempos também menos conturbados e isso em si é um benefício incrível, é um benefício extraordinário que muitas vezes as pessoas não contemplam quando estamos a falar de desenvolvimento pessoal, que é muito, ok, mas depois o que é que eu ganho com isso? Ou quais são os resultados que eu vou obter? E um dos principais ganhos ou resultado é eu sentir-me melhor. E sentir melhor mais vezes, sobretudo quando lido com situações que são difíceis. O verdadeiro teste da maturidade emocional é quando te começas a relacionar muito proximamente com pessoas com pouca maturidade emocional. Certo. E aí é que tu... e é que tens a verdade. Sim, e aí de facto podes às vezes ter uma certa realização de que, olha que interessante, eu neste momento estou a lidar com uma pessoa que tem aparentemente menos maturidade emocional e estamos, por exemplo, aqui no meio de uma discussão e eu estou-me a sentir um bocadinho mais calmo, mais ponderado, mais curioso e a conseguir lidar melhor com o que está a acontecer, enquanto que esta pessoa está só a passar. Não é? Ainda bem que eu não me estou a passar também, porque senão ia estar em sofrimento como esta pessoa está. Sim. Acho que mas é um se bom estiver teste. rodeada de muitas pessoas com pouca maturidade emocional, vou ser bem posta à prova, não é? Acho que ser posta à prova. E tens sempre a possibilidade de voltar até ti e usares estas estratégias que temos falado. César, no início estavas a perguntar se eu tenho mais maturidade emocional agora do que tinha antes. Eu respondi, no fundo, que sim. Ao mesmo tempo, eu estava aqui a pensar numa coisa que eu acho que não ganhamos necessariamente mais maturidade emocional com a idade. Nem é uma coisa que é necessariamente ligada à maior idade, mais idade. Há tempos eu tive uma conversa com a nossa filha, né? Ela tem 20 anos e ela estava-me a relatar umas conversas entre ela e o namorado. E até pensei, até disse na altura, que é engraçado, que imagina se mais pessoas da minha idade, né, mais de 40, pudessem ter este tipo de conversas entre elas numa relação íntima, porque sei que muitos não conseguem tê-lo, não é? Porque estes dois jovens estavam, daquilo que me foi relatado, não é? Estavam a demonstrar muita maturidade emocional. E, por um lado, acho que as gerações que vêm aí, assim, eles começam numa banda mais alta de maturidade alguns, emocional. pelo menos. Alguns, acho que muitos até. Sim, alguns, sim. Não é? Porque quanto mais pais houver que praticam uma parentalidade consciente, em princípio vamos ter mais pessoas que começam a desenvolver a sua maturidade emocional de uma forma realmente saudável muito mais cedo. Sim. É um belo projeto para nós, Mia, para os próximos meses, é desenvolver um programa para aumentar a maturidade emocional. É verdade. Sobretudo nos relacionamentos. Sim. Um dia destes lançamos aí uma novidade sobre isso. O que é que achas? Acho que sim. Sim, está bem. Bom. Olha, Mia, antes de terminarmos, parabéns pelos 400 episódios. Pedro. Parabéns. Que bela aventura. Aventura. Sim, que venham mais, não sei se são mais 400. Sim, mas, pois não faço ideia. Mas mais alguns. Mais alguns, certamente. Um pedido que acho que podemos deixar aqui para quem nos ouve, até para nos ajudarem a celebrar um bocadinho este episódio 400, é fazerem uma screenshot, partilharem e talvez escreverem o que é que estes 400 episódios representam para vocês, porque nós vamos certamente ou os 4 que já ouviram. Sim, ou o que for. Mas nós gostaríamos muito de também saber disso, saber da vossa relação íntima com o podcast Inspiração para uma Vida Mágica. Isso mesmo. Sim. Bom, obrigado, Mia. Obrigada, Pedro. Obrigado por teres ouvido este episódio do Inspiração para uma Vida Mágica.
deixa a tua avaliação do podcast e partilha com quem achares que pode beneficiar de ouvir estas conversas. Para saberes mais sobre o nosso trabalho, visita os nossos websites. Encontras toda a informação na ficha técnica do podcast, assim como os nossos contactos. Inspira-te para uma vida